Olá pessoal, vamos lá a mais uma live falando de fé, gente. Eu acho que eu já falei uma vez sobre esta situação, sobre estes versículos, mas caso me pedem para fazer, falando sobre o assunto, eu volto sim, vou falar sobre o ódio e o amor ao próximo. O que é que as pessoas devem praticar? Meu Deus, já estou com soluço. O que é que as pessoas devem praticar? Como fazê-lo? Então, vamos dar aqui umas dicas para vocês verem que tudo é possível àquele que crê. Infelizmente, pessoal, há muita gente com ódio no coração, mas nós temos que fazer a diferença daqueles que têm esse ódio. Porque se nós acreditamos em Deus, cremos em Deus, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, ok? É isso que nós somos. Portanto, vamos lá. Aqui um louvor primeiro, um louvor, cantar um pouquinho, e depois vamos logo à palavra, à Bíblia, tá bom? Vamos lá. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e pedimos a Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aproveita a cadeira. Sei que a vida não é só de momentos bons, é tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação,
dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Amém, gente? E é uma grande verdade. Se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Portanto, vamos ver aqui o que a Bíblia fala com respeito ao ódio que tanta gente, infelizmente, tem dentro do coração. E se forem perguntar para essas pessoas se elas acreditam em Deus, elas vão dizer que sim. São umas pessoas muito crentes em Deus. Eu acredito muito em Deus. Está cheio de ódio no coração, gente. Como é que Deus pode habitar num coração com ódio? Não se engane. Não se enganem, gente. Abram o entendimento para a verdade, a realidade, e não para o engano. Ok? A Bíblia diz que não devemos odiar as pessoas. O ódio é um sentimento muito forte, pessoal, de aversão, sem nenhum amor. Quem não ama a seu irmão não tem o amor de Deus dentro do seu coração. Tem que acordar para a vida, pessoal. Você pode dizer que tem muita fé em Deus, mas se você não ama o seu próximo, você não tem Deus dentro do seu coração. O ódio por outras pessoas é destrutivo e leva ao pecado, ok? Portanto, se tem ódio de alguém, você não tem o amor de Deus dentro do seu coração. As verdades têm que se dizer, e isto é bíblico, pessoal. Não são as minhas palavras, porque tudo aquilo que eu falo para vocês, eu falo para mim também estou aprendendo, ok? Então, o que podem odiar, o que você pode odiar é odiar o pecado, gente. Deus odeia o pecado e nós também devemos ter aversão do pecado, ao pecado, ter ódio ao pecado. Quem ama a Deus não quer pecar, antes pratica o que é certo e agradável a Deus. Isso é a realidade. Nem toda a gente gosta de ouvir falar de Deus, pessoal. As pessoas se verem que estão falando de Deus, as pessoas vão embora. Porque as pessoas não estão aí para Deus. As pessoas só se lembram de Deus quando precisam, quando estão mal, quando têm uma dor de dentes, quando sentem-se mal, aí lembram-se de Deus. Aí as pessoas se lembram de Deus. Agora, quando estão ouvindo falar de Deus, nem querem saber nada disso. Ai, não quer saber de religião, não quer saber de religião, não quer saber de nada disso, mas um dia vai colher o fruto. Porque nós devemos saber, sim, qual a vontade de Deus, o que Deus quer para nós, para o nosso bem-estar, sermos amigos uns dos outros, porque todo aquele que está em Deus, se nós todos estivermos ligados a Deus, somos um só, tudo ligado a Deus. Boa noite, Dona Graça. O próprio Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos, o meu pai o agricultor. Aquele ramo que estiver a mim não der fruto, é cortado e lançado no fogo para ser destruído para sempre. Portanto, nós e Deus somos um só, pessoal. Agora, cabe a você escolher aquilo que você quer. Ou se você quer continuar odiando, se quer continuar invejando, desejando mal ao seu próximo, aí já é consigo. Mas saiba que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos.
Nós escolhemos. É isto. Boa noite, Dona Graça. É Provérbios 10, 12. O primeiro versículo, vamos ler. Provérbios 10, 12. Diz o seguinte: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Eu falo isto para vocês que dizem que querem ser felizes, querem ter comunhão com Deus, querem viver segundo a vontade de Deus e não a sua. Por isso é que eu falo isto. E o que eu falo para vocês, já disse há pouco, vou voltar a falar outra vez. O que eu falo para vocês, eu falo para mim também, porque eu também aprendo. Ou você pensa que eu me considero melhor que vocês? Eu não me considero melhor que vocês, pessoal. Eu também falho e também erro. Lógico, posso não falhar e não errar nas mesmas coisas que vocês erram, porque tenho o conhecimento que desagrada a Deus. Mas erro e falho noutras coisas. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Mas aquele que não tem o amor de Deus dentro do seu coração, não tem Deus coisa nenhuma. E pode dizer acredita em Deus, pode dizer que tem muita fé em Deus, pode falar isso tudo, mas não tem Deus coisa nenhuma. Levítico 19, versículo 17 ao 18. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com fraqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Portanto, veja, Deus não se agrada do ódio. Meu Deus do céu, quanto ódio se vê no coração humano, gente. Maldade, maus olhos, mau pensamento. Infelizmente, o mundo está cheio. Larga e espaçosa é a porta que leva à perdição, estreita a que leva à salvação, e o mundo jaz no maligno. Por isso, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as forças e potestades do mal. Temos que ter sã consciência disso, amar a Deus acima de tudo, viver segundo a vontade dele e não a nossa. Sermos pessoas compreensíveis, pessoas com amor, com uma palavra de paz, de conforto para dar ao nosso próximo. E viver a vida alegre, gente, com gratidão. 1 João 4, 20 diz o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como é que há pessoas que dizem, ai, tem muita fé em Deus. Ah, mas não gosto daquela mulher porque aquela mulher é assim. Aquela coisa, eu não quero saber. Essa gente não tem nada a ver com Deus, gente. Provérbios 15, 17, versículo 17. Provérbios, capítulo 15, versículo 17. É melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdará o reino de Deus.
Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. É verdade. Portanto, temos que ter cuidado com aquilo que fazemos, pensamos e falamos. Ai, Jesus. Dar aqui só uns toques, gente. Eu dou. Agora. A pessoa só vem se quiser, gente. É só para não dizerem que não dei, tá bem? Pronto. Vamos lá. Continuar. Provérbios 26, do 24 ao 26. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. É isto que a Bíblia fala, pessoal, sobre o ódio. Nós vemos caras, mas não vemos corações. Muitas das vezes as pessoas estão rindo para nós, se fazendo muito simpáticas e não têm nada de simpatia, gente. Não gostam de nós. São fingidas. Hipócritas. É isso, gente. É a tal hipocrisia que existe no ser humano. Por isso temos que ter cuidado, até com quem falamos. Verdade. 1 João 2, do 9 a 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Uma verdade. João 15, 18 ao 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lá, Dona Teresa, boa noite. E isso é uma grande verdade, pessoal. Por isso, nós que acreditamos em Deus, incomodamos muita gente. Há pessoas que não gostam de nós. Não é por aquilo que nós temos, por aquilo que nós, muitas das vezes, não é? Por aquilo que nós temos. Se temos dinheiro, se temos carro, se temos casa, se temos... Não é por isso, gente. A luz que está em nós, aquele que é de Deus tem luz. E a luz incomoda essa gente que está em trevas. Boa noite, Dona Teresa. A luz incomoda essa gente que está em trevas. Portanto, não podemos ser, como é que é dizer, opa, a palavra certa, ser desmazelados com a nossa fé dia após dia. A nossa entrega a Deus tem que ser pura, sincera, porque Deus nos conhece por dentro e por fora. E quem ama a Deus pratica o bem e não pratica o mal, gente. É exatamente, por isso é que a Bíblia fala.
nós incomodamos. Mas quando a nossa vida está bem com Deus, Deus nos guarda, nos protege e nos livra de tudo aquilo que nos queira atingir. Isso é a realidade. A gratidão, é verdade, também devemos praticar a gratidão, ser gratos todos os dias, vindo do coração, não é de boca, vindo dentro da nossa alma, essa gratidão para com Deus, agradecendo por mais um dia de vida, por tudo que Ele tem feito, o que Ele está fazendo, consagrando a Deus tudo aquilo que nós temos. Ó Deus, consagra a minha vida, ó Deus, consagra a minha casa, ó Deus, consagra tudo que eu tenho dentro da minha casa, para que seja abençoada sempre e nada possa atingir. É isso. Porque uma coisa, pessoal, há pessoas que dizem, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Pois é, muita gente diz isso, não tem tempo para ler a Bíblia. A Bíblia não é preciso ler toda de capa a capa num dia. A Bíblia você poderá, olá Mariana, boa noite dona Mariana, poderá ler um versículo, um capítulo da Bíblia, gente. Porque nós temos que comer comida para alimentar o nosso corpo, para dar força, ter força. Para lá de comer, a ver se você não vai abaixo e não fica doente. Lógico que sim. Mas se nós... E para alimentar o espírito é o quê? É a leitura da Bíblia, gente. Nem que seja um capítulo todos os dias. E quando lê a Bíblia, pedir a Deus para Deus falar ao seu coração. Para lhe mostrar o que Ele quer falar para si. Porque Deus mostra, pessoal. Você pode ler um capítulo da Bíblia hoje. Amanhã ler o mesmo. Você... ler o capítulo da Bíblia hoje, entender uma coisa, amanhã vai ler o mesmo capítulo e pode entender outra coisa. Porque Deus sempre nos renova, nos revela algo que Ele quer que nós façamos. Mas agora é segundo a sua vontade. Você é que sabe. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Não. Deus não obriga ninguém a seguir ninguém. Não. A pessoa é que tem que saber se quer a Deus ou não. Tá bom? 1 João. Estou mentindo, gente, sem querer. João 15, 23. Aquele que me odeia, também odeia a meu Pai. Quantas pessoas já tenho ouvido dizer, Jesus é o Filho de Deus, mas não faz nada. Cuidado com essa gente também, porque quem não crê em Jesus, não crê no Pai. Mas ele é Filho de Deus, mas não faz nada. Não faz nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só. Isso é que nós temos que compreender isso. Olha, nós somos carne, corpo e espírito. Alma, corpo, somos carne, corpo e espírito. Como é que é? Corpo, alma e espírito. Somos três também, não só, gente. Oh, meu Deus, agora embaralhemos, gente, sinceramente. Corpo, alma e espírito. É isso. Somos um só. Por isso, aquele que está ligado a Deus é dele. Se torna um só com Deus. É verdade. Em Lucas 6, 27 ao 28 diz o seguinte: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Isto é uma grande realidade, pessoal. Eu dou graças a Deus por Deus me dar esse caráter, de eu conseguir perdoar quem não gosta de mim e de eu conseguir fazer o bem a quem me tentou fazer tanto mal. Eu dou graças a Deus por isso, por Ele colocar dentro do meu coração esse amor. E porque eu sou melhor que vocês? Não, gente. Cada um pratica a fé segundo aquilo que quer.
Uma coisa é certa, nós temos que obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus. E aquele que quer obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus, ele faz as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez. Porque o próprio Jesus falou. Exatamente, receberás, ao descer sobre vós o Espírito Santo, receberás poder. Pois é. Pois é. Mas para isso temos que estar ligados a Deus, na sinceridade de coração. Porque não adianta eu dizer que acredito em Deus, que amo muito a Deus, e faço as coisas erradas por querer, odeio o meu próximo, não gosto de fulano A, nem fulano B. Pois é, gente. Eu agradeço a Deus. Uma coisa que eu faço, gente. Vocês acreditem que eu tenho pessoas, conheço pessoas que fizeram muito mal a pessoas e mesmo assim essas pessoas também perdoaram essas que os fizeram mal e ajudam naquilo que está ao alcance deles. Eu já falei há pouco, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as forças e potestades do mal. Logicamente, se a pessoa lhe fez mal, você não vai trazê-la para dentro da sua casa. Perdoa, mas não vai voltar a trazer para dentro da sua casa. Lógico. Se dava muito bem com ela, mas ela a traiu, lhe tentou prejudicar a vida, então você não vai confiar mais nela, mas perdoa. E também não vai conviver como se fosse contar a sua vida, logicamente. Também temos que ser espertos, não é? Não vamos ser tolos agora também. Oh, meu Deus do céu. Lucas 6, de 27 ao 28 diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, vou repetir, sim. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. É isso que Deus quer. Que nós façamos. Exatamente, mas não vamos agora confiar neles e trazê-los para dentro de casa. Isso era loucura a mais, gente. Todos nós temos pessoas... Você convença-se uma coisa. Se nós tentamos estar nos caminhos de Deus, andar retos com Deus, pode ter a certeza que você tem quem não gosta de si. Mesmo na família, sim. Exatamente. Pois, mesmo familiares. Isso é verdade. Isso é verdade. Mesmo familiares que são seus familiares, pode ter a certeza que pode haver gente na família que não gosta de si, que a inveja. Exatamente. Está respondido? Pronto. João 3, 13 ao 15. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Outra vez, aqui este versículo. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Está escrito aqui na Bíblia, 1 João, capítulo 3, do versículo do 13 ao 15. Ok? É considerado isso. Exatamente. Salmos 34, 21. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. Olha como Deus nos protege, gente. Quem é sincero com Ele. Eu já falei há pouco e volto a repetir. Aquela pessoa que tem ódio, mágoa,
ressentimento contra o seu próximo, não tem o amor de Deus dentro do seu coração. Está bem? Não tem. Deus não está aí. Pode dizer que acredita em Deus, pode dizer que tem muita fé em Deus, mas Deus não tem parte consigo. Tá bom? Pronto. Isto eu tenho que dizer a verdade, pessoal. Me desculpe, mas não vou passar a mão na cabeça das pessoas e dizer, não, está tudo bem. Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Salmos 34, 21. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam os justos serão condenados. É o Salmo 34, 21. Provérbios 8, 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Aqui, no falar perverso, é isso mesmo. No falar perverso, é aqueles palavrões também que vocês costumam falar. Que muita gente costuma falar. Não sei se você... Não sei. Mas eu digo vocês, pessoas que estão ouvindo, gente. Não é uma, nem duas, nem três. Não, e olha quantas estão. Portanto, quem costuma falar palavrão é estes falares perversos. Portanto, quem fala palavrão atrai para ela uma maldição forte, tão forte, que a maldição atinge ela e os familiares todos da sua geração, da sua família. Isso é a realidade. Pronto. É isso. Por isso é que eu digo, tenham conta com o palavrão. Deixem de falar palavrão. Se deem ao respeito. Se vocês querem ter uma vida com Deus, não façam isso. Agora, cada um é livre de fazer o que quer. Isto é que eu estou a falar. Está bem? Salmos 101, do 3 ao 4. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Salmos 119, 104. Ganho entendimento por meio de todos os teus parceiros. Por isso odeio todo o caminho da falsidade. É isso, gente. Odiar o caminho da falsidade. Provérbios 6, 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. Olá, dona Sandra. Boa noite. O que é que Deus odeia e detesta também, gente? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. E o que é que nós vemos hoje em dia, pessoal? É isso ou não é? Entre irmãos, tanto fingimento, tanto ciúme, tanta maldade, mesmo entre irmãos. Sempre existiu. Mas aquele que é de Deus, ele tem carinho, tem amor, tem paz, tem alegria e tem tudo de bom, embora lutas e momentos difíceis. Mas quando o nosso coração, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, nós estamos protegidos, porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece e tudo é possível ao crer, mas para isso temos que sacrificar a nossa vontade para obedecer à vontade de Deus, que é amar o próximo, fazer o bem, não odiar, não invejar, não desejar mal para o próximo, ajudar quem precisa e, excessivamente assim, gente, se corrigir as suas palavras, os seus pensamentos, os seus afazeres, porque a nossa vida é consoante aquilo que falamos, pensamos e fazemos. Ok? Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupa.
Diz o Senhor dos Exércitos, por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Isaías 61:8 diz o seguinte: porque o Senhor ama a justiça e odeia o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Portanto, que mais uma prova que quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Estes foram os versículos do ódio que eu tinha para falar. Agora vou tentar falar os versículos do bem, ok? Do amor ao próximo. Mas antes disso, vamos lá cantar um louvor, gente. Você que está triste, desanimado, desesperado, faça desta canção a sua oração a Deus na sinceridade. Ok? Vamos lá. Muita diversão em festa de jardim. Limitadas ao estoque existente. Que mais do que esperaria. Eu tenho zona. Deixei de conseguir levar os meus netos à escola. Vamos lá, ver se as publicidades já param. Já pararam. Me sinto perdido. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma a minha vida e me renova. Vem, me transforma, eu um novo ser, misericórdia. Vem, me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo que me afastam da tua graça, misericórdia. Misericórdia, Vem Jesus, misericórdia, vem me conduz. misericórdia, misericórdia. Já posso sentir Aleluia, tuas mãos me amparam. tu és Deus. Tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, Sim, Jesus, misericordioso. vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro. Vem, me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Misericórdia, Sim, Jesus, misericórdia, vem me conduz. misericórdia, misericórdia. Já posso sentir Aleluia, tuas mãos me amparam. tu és meu Deus. Tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, Sim, Jesus, misericordioso. vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro. Amém, gente? Amém? Epa, estava aqui um mosquito, pessoal. Mosquito.
Vamos lá, ler os outros versículos. Amor ao próximo. Vamos lá ver o que é que diz sobre o amor ao próximo. Deus ama. Deus nos ama. Exatamente, Deus nos ama. Por isso enviou o seu Filho, Jesus, para nos salvar. O amor é uma característica, sim, uma característica distintiva de Deus. Ele ama a todos da mesma maneira. E nós também somos chamados para amar uns aos outros. Portanto, ele ama a todos. Não tem um filho mais querido ou outro menos querido. São todos iguais. Lógico, os filhos de Deus são aqueles que buscam na sinceridade de coração e que, se querem fazer a vontade de Deus, obedecer aos seus ensinamentos, praticar aquilo que Deus, o Senhor Jesus, tem escrito. Escreveram, pronto, o Senhor Jesus nos manda. Agora, a pessoa dizer que tem fé em Deus, ama a Deus, tem ódio, tem mágoa, como já falei há pouco, volto a repetir, meu Deus do céu, tem ódio, tem mágoa, não diz palavrão, mente, e também é isso. Essa gente não tem nada a ver com Deus, ok? Pode dizer que acredita muito em Deus, muito nisto, muito aquilo, mas se fizeram destas coisas que a Bíblia diz para não fazer, pode ter a certeza que não tem nada a ver com Deus. Não tem jeito. Pronto. Amar o nosso próximo é um mandamento. Por isso, se nos amamos, Deus abençoa. Se não nos amamos, estamos desobedecendo aos ensinamentos do Senhor Jesus. Se nós amamos a Deus, também temos que amar o nosso próximo. Porque a própria Bíblia fala, gente, que quem ama o próximo, quem não ama quem vê, não pode amar quem não vê. Que isso é mentira. Quem é o nosso próximo? Muitas vezes podemos dar desculpas para a nossa falta de amor em relação a alguém, dizendo que tal pessoa não é o nosso próximo. Mas o nosso próximo é qualquer pessoa que necessita da nossa ajuda. Se houver uma pessoa que você veja que tem necessidade, passar por ela e não ajudar, você não está amando o próximo. Mas eu não tenho condição, aí é outra coisa. Agora, quem tem condição, meu Deus do céu, se eu ver uma pessoa com fome, gente, eu saber que aquela pessoa está passando fome e não faço nada, então que amor é esse que eu tenho ao próximo? Nem que seja um pão. Algo. Por exemplo, muitas vezes a distância física não permite que ajudemos alguém de algumas maneiras, mas isso não nos impede de amar, tá bom? Exatamente, a pessoa mora longe, de você, lógico, não vai se deslocar do longe, lá, para ir lá não. Estou dizendo, se você vir alguém pedir que tem fome, para comprar alguma coisa. Quem ama ora, intercede e pede a Deus para abençoar aqueles que estão em sofrimento, logicamente, mesmo que eles tenham, mesmo que eles tenham nos prejudicado. Nós pedimos a Deus para Deus nos abençoar. Exatamente. Ok? Bom, o primeiro versículo que eu tenho aqui, pessoal, é em Tiago 2:8. Diz o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ama o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Exato. E João 15:12 diz o seguinte: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Mateus 5:43
Ao 44 diz o seguinte: vocês ouviram que foi dito, ama o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Gente, é tão bom orar a Deus. Mas para orar a Deus não é preciso estar de joelhos dobrados, gente. Oh, Deus, oh. Não. Mesmo você fazendo os seus afazeres em sua casa, você pode estar agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Meu Deus, obrigado. Falando com Deus, gente. Agora, quando a pessoa tem algo, está triste, está desanimada, está angustiada, então, se quer falar com Deus, fala em oculto. Por exemplo, tem pessoas em casa, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus em nome do Senhor Jesus, que Ele certamente lhe ouve e responderá à sua oração. Ok? Deus é Deus, gente. Exato. O Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, não há outra forma de você chegar até Deus a não ser pedir em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, conceda-me isto, isto e isto. Não é estar diante de nada, a não ser de olhar para o céu, por exemplo, ao fechar os olhos. Não, exatamente, então você vai se pôr de joelhos dobrados dentro de uma cruz com um boneco lá pendurado, gente. Por amor de Deus, deixem de ser totós. Jesus, ele morreu na cruz, mas ressuscitou. Lógico. Meu Deus, já os padres estão falando isso, pessoal. Os padres estão falando isso, que as pessoas não se devem acreditar nessas coisas. Não são todos. Exatamente, você já ouviu, pronto. Então, pronto, já sabe. Pronto. Eu já vi muitos falarem isso. E a própria Bíblia fala, pessoal. A própria Bíblia fala. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mais nada. Ninguém intercede por si a Deus, a não ser o próprio Senhor Jesus ou o Espírito Santo. Mais nada. Agora, isso é consigo. Vá naquilo que você... Depois, quando sabe, tem que colher o pato. Isso é verdade. Dona Maria, boa noite. Bom, Mateus 5:43 ao 44. Vocês ouviram que foi dito, ama o seu próximo... pronto, já tinha lido. Deixa lá ver aqui. É 1 João 4:7-8. Boa noite, Dona Maria. Amados, mesmo amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui está mais uma prova que aquele que não tem um amor ao próximo não tem nada a ver com Deus. Pode dizer que acredita em Deus, tem muita fé em Deus, mas se não ama o seu próximo, não perdoa, não consegue perdoar a pessoa que lhe feriu, que atingiu, pode ter a certeza que não tem nada de Deus dentro de si. Isso é bíblico. Por isso temos que ter muito cuidado com o que falamos, pensamos e fazemos. Ok? Vamos lá. Em 1 Pedro 4:8 diz, sobretudo, amem-se sinceramente. Olá, Dona Silvina, boa noite. Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E é verdade, quando nós amamos e queremos amar, mas eu não consigo perdoar. Então, ora a Deus, fala com Deus, diz, meu Deus, me dá forças, me dá domínio próprio, me dá sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus, para que eu consiga ter um coração segundo o teu e não o meu. É isso que devo falar, gente. Nós temos que saber falar com Deus, pessoal. Falar com Deus não é rezar rezas. Isso não é falar com Deus, gente. A única oração que o Senhor Jesus falou foi o Pai Nosso. Para deixar exemplo. Olha o que diz, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como queiram falar, mas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como você ao dizer isso, assim como nós perdoamos, mas se você não perdoa, você não está sendo sincero e Deus não tem nada a ver consigo. Isso é a realidade, pessoal. Nós devemos falar com Deus. Velho, mas eu às vezes quando desabafo com alguém. Se desabafa com alguém, você está fazendo errado. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, se tiver alguém na sua casa, dobra os seus joelhos e fala com Deus, gente. Ou se não quer dobrar os joelhos, senta na cama e fala com Deus, meu Deus, passa-se isto comigo, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-me. Vem me socorrer nesta minha aflição, nesta minha angústia, nesta minha tristeza. Vem me socorrer. E quando parar de orar, falar, eu sou mais do que vencedora. Eu já venci, porque sou mais do que vencedora e tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigado, meu Deus, pela minha vitória. E segue em frente, esquece tudo, acabou. Gente, temos de ser sábios. Não tem sabedoria, peça a Deus que Ele de graça dá. Vamos lá ver. Em 1 João 3,15 ao 16 diz: quem odeia seu irmão, outra vez, é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino entra na vida eterna. Tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Outra vez. Uma coisa, eu vou explicar. Nós nisto conhecemos o que é o amor. Jesus diz que devemos dar a vida para os nossos irmãos. Dar a vida é o quê, Fátima? É morrer por eles, cortar o pescoço, deixar matar por eles? Não, gente. É um exemplo, uma forma de falar para que você entenda o quanto é importante nós amarmos o nosso próximo. Não é que tenhamos que morrer por ele, não. Amar o nosso próximo, devemos ter um amor sincero, um amor que está disposto a perdoar, a amar e ajudar quando precisa. É isso, gente. Não é dar a vida, morrer por o irmão. Não, gente. Ok? Pronto. Mais ou menos. É isto. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu vida. Pronto. É Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Romanos 15, versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Imagina, pessoal. Exatamente. Vamos supor, então agora estou com um problema. Eu vou pedir ajuda. Digo, estou com um problema, não sei como é que é de fazer. Ai, meu Deus, isto, aquilo e tal. Por confio, não é? Você tem uma palavra de quem? A dizer, tem paciência, deixa que Deus abençoe, é só isso? Se a pessoa tiver falta de alguma coisa? Não, gente. Dar uma palavra de força, que é isso? Levanta a cabeça, rapariga. Rapaz, tu és mais do que vencedor. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Força para cima. Se estiver desanimada por algo que está entristecendo. É isso? Pronto. Então, uma conversa de força. Agora, não tenho comida em casa. Nem um pão eu tenho para comer. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isto? Ai, que Deus me ajude. Você vai dizer assim para ela, olha, confia em Deus, Deus vai te abençoar, ok? Confia em Deus. E vem embora. Você ajudou o seu próximo? Não, gente.
Você só ajudava se você dissesse: tens fome? Então vem cá. Não tens pão? Anda cá que eu compro um, toma lá. E que Deus te abençoe. E agora não precisas dizer que eu te ofereci o pão. Isto. Não saiba a sua mão direita, a sua mão esquerda, o que a direita dá. Há muita gente que faz o bem e diz: eu fiz bem, és disto, és daquilo, Não é isso, gente. Cala a boca. A pessoa que faz as coisas de bem pelo próximo não tem nada que estar a falar para isto, para aquele, para o outro, para o outro. Que é isso, pessoal? Eu às vezes falo: olha, ajudei fulano, mas é na área da saúde. A dizer: olha, eu ajudei, aquela pessoa estava com este problema de saúde, eu falei de um tratamento e a pessoa tomou e curou-se. Amém, aí é diferente. Mas agora, estar a falar: eu fiz dar, ele tinha fome, fui, comprei e dei. Que é isso, gente? Outra coisa, e vou falar, outra coisa, se você vai a um supermercado, por exemplo, está lá alguém pedindo moedinha, e você tem a certeza que aquela moedinha que ele quer, ou que ela quer, é para o fumo, não dá moeda. Você vai ao supermercado e compra um iogurte, um bolo, uns iogurtes, umas coisas, e dá, quando sair, dá, toma lá, leva para casa para comeres. Assim, tudo bem. Agora, se sabe, eu vou dar um exemplo agora, meu Deus do céu, não é gabando, não, ok? Eu fazia isso com uma certa pessoa que eu via, eu dava sempre, gente, não era balúrdios, lógico, não, mas dava sempre €1, €2. Mas uma vez eu fui lá fazer lá umas compras a esse supermercado e vi o rapaz estar a fumar chamon, cheirava aquele cheiro. E pensei: a partir de hoje acabou-se o euro. Se eu ver lá a porta do local, eu sou capaz de ir lá dentro comprar uns iogurtes, comprar um bolo e dar. Agora dinheiro não dou já. Porque não vou sustentar para essa coisa. Bom? Aí é diferente. Tá bom? Pronto. Está respondido. Hebreus 13:1-3. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns escolheram anjos. Lembre-se de que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmo estivessem sendo maltratados. Exatamente. Agora, Colossenses 3:12-15. Portanto, um povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um corpo, de um só corpo. Sejam agradecidos. Pessoal, uma coisa é certa, nós não podemos voltar a cara a ninguém, porque nós não sabemos o dia da amanhã. E uma coisa é certa, nós estamos aqui para praticar o amor, o bem e ser amigos uns dos outros. Não é para voltar as costas a ninguém, gente. Lógico que não vai dar confiança, não vai dar coisa. É diferente. Agora, fingir que não veio. Às vezes eu passo por pessoas, pessoal. A pessoa vai passando. Às vezes até faz bico. Sim. Não fala a ninguém. Eu olho e digo: bom dia. Ou boa tarde, né? Bom dia. A pessoa olha para mim. Bom dia, bom dia. Ai. As pessoas estão tristes, pessoal. Não há alegria no coração do ser humano. Muito poucos os que têm alegria. E porquê? Porque praticam aquilo que não devem praticar, fazem o que não deve ser feito. Vá perguntar para essa gente se ela não acredita em Deus ou se ele não acredita em Deus. Se não tem fé em Deus. Eu acredito muito em Deus. Como é que a pessoa pode dizer que acredita em Deus, tem fé em Deus, se passa pelo próximo, não é capaz de falar um bom dia? Se julgando melhor que o outro.
com o nariz levantado e por ter um pouco mais dinheiro que o outro é mais importante. Não é. A pessoa vai à casa de banho e deita o mesmo cheiro que o pobre deita. E se não se lavar, tomar banho, cheira mal também. Portanto, nunca podemos pensar que somos superiores a ninguém. Porque não somos. Todos somos iguais, somos feitos do mesmo naipo. E ninguém sabe o dia da manhã, nós precisamos uns dos outros. Ninguém pode dizer, ai, não preciso daquele. É como dizer, se eu um posso passar, agora se todos é que não. Não é isso, nada disso. Agora, cada um faz aquilo que pensa, gente. O que é de certo é a pessoa só ter vitória se praticar o bem. Caso contrário, façam o que quiserem. Não é nada. 1 Tessalonicenses 3:12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. É tão bom nós amarmos a Deus e acreditar em Deus, gente. Crer em Deus. Em Deus, não é em deuses. Deuses não existe. Não existe. Deus acabou, não existe. Isso é a realidade. Em Deus. Eu já falei há bocado, mas 2 ou 3 vezes. O Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Portanto, é por Ele. Fátima, mas ele está num crucifixo. Não, é por Ele que Ele está vivo. É Espírito e verdade. E Ele também fala, onde 2, 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu no meio delas estarei. Como Ele está agora aqui, olhando para mim, para você e para todos os que nos estão vendo. E aqueles que vão vir ver esta live depois. Porque Deus não mente, pessoal. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo, do que fala. Ok? Pronto. 1 Coríntios 16:14, façam tudo com amor. É tão bom nós amarmos o próximo, gente. É tão bom praticar o amor, meu Deus do céu. Como é que as pessoas conseguem dizer que não gosto daquela pessoa? Ai, eu detesto aquela pessoa. Como é, gente? Meu Deus do céu. 1 João 3:11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E acabou-se os versículos, gente. O amor ao próximo. Exatamente. Portanto, vamos a mais um louvor, gente. E vamos ficando por aqui, porque já são quase 9:30. Amanhã estarei aqui também, outra vez, falando ou de fé ou de saúde. Eu vou ver, gente. Eu tenho que falar dos tratamentos. Tenho que falar dos tratamentos. Porque há muita gente doente, pessoal. Muita gente doente. Meu Deus do céu! Quando eu saí, no dia dos votos, eu saí, fui lá. Meu Deus do céu! Gente tão branca, com os olhos tão fundos. Eu pensei, meu Deus, quanta pessoa doente. Mas não podemos dizer coitado porque não sabemos, gente. Cada um colhe o que planta. Mas é bom ajudar o próximo. Tá? Vão lá aqui a canção Nada Me Separa desse amor. Esse amor
amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era a ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era a ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. Oh meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nesta noite, meu Deus, tocar no coração de todas as pessoas, meu Deus, que estão aqui presentes e as que hão de vir assistir esta live. Que o Senhor lhes toque, meu Pai, e que o Senhor mostre a realidade, meu Deus, da tua existência, para que elas se arrependam e se entreguem de corpo, alma e espírito nas tuas mãos. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo o sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até ao fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Amém, gente, amém. E é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo que temos que pensar. Seguir em frente, com a certeza que a vitória já é nossa. E que nada nos pode separar do amor de Deus. Porquanto somos sinceros, Deus nos guarda, nos guia e nos protege, pessoal. Isso é a realidade. Portanto, minhas queridas e meus queridos, né? Tá aí, senhores também. Ok. Queridos, livres de maldade, hein? Oi, cuidado. Que Deus vos abençoe, gente. Obrigada por assistir à live. E amanhã a gente tem que continuar a falar de fé. Não vamos parar, pessoal, porque infelizmente o mundo está muito tapado a respeito à realidade da fé. Portanto, vamos seguir em frente falando. Agora, temos de falar também de tratamentos, pessoal. Tratamentos para a saúde, para tratar a saúde. Eu falei aqui no outro dia do tratamento para a anemia, até fiz verso. Tratamento para a anemia, gente, com a beterraba, que era mais beterraba, cenoura e maçã. O sumo delas trata a anemia e não só colesterol, triglicéridos, açúcar no sangue, tensão alta,
previne de câncer e muitas coisas, gente, que nós temos para aprender. Amanhã, calhando, é provável que vá falar sobre o tratamento natural, mas não sei se vou fazer mais cedo ou mais tarde, não sei. Depois logo vejo, logo se vê, tá bom? Se eu deixar gravado, se eu gravar mais tarde, fazer a live mais cedo, digo, vocês depois veem a live no Facebook. Não sei, gente, isto é muita coisa. Portanto, vamos ver o que é que vamos falar amanhã. Obrigada, Dona Silvina, obrigada, Dona Ana, obrigada, Dona Graça, obrigada, Dona Teresa, que está aí, as duas Donas Teresas. Obrigada, Dona... Epa, é mais outro nome que havia há pouco, Dona Sandra. E a todas vocês, sim, que estão fora do olhinho também. Obrigada a todos vocês. E força, pessoal. Vamos ser sinceros, vamos ser pessoas consagradas e ungidas a Deus, para que a nossa vida seja uma bênção e seja o espelho daqueles que estão sofrendo, para que eles venham olhar para nós e venham fazer o mesmo que nós fazemos, para que eles sejam salvos e se tornem filhos adotivos de Deus também. Portanto, beijinhos para todos, fiquem com Deus e fui!